metros mais ou menos, e tinha um DR tracional com uma rotura superior, ou seja, era um DR misto. Então, vou colocar. Ah, eu peço perdão pela edição, que foi a primeira vez que eu fiz isso, é bem ruim. Tem uma musiquinha no fundo. Então, vou. Então, basicamente, aqui essa é a imagem inicial, era o olho direito. Então, a gente vê que tem uma hialoide espessada com anel de Weiss, tracionando toda a região nasal do paciente. A mácula aparentemente está livre. Mas se a gente olhasse na biomicroscopia, dá para ver que ela estava cheia de ondulações, então, ou seja, a retina estava tracionada na mácula. Então, inicialmente a gente fez uma vitrectomia do core e depois a ideia era fazer uma vitrectomia, vamos dizer assim, 360 graus para tentar livrar a hialoide da periferia e deixar ela só ligada ali no coto do nervo. Aí tinha bastante hemorragia. Aí, o próximo passo, a gente foi com a pinça e como já tinha o anel de Weiss, ou seja, tinha um DVP parcial, a gente tentou tracionar a hialoide, né, anteroposterior, para ver o quanto que descolava da retina, quanto que descolava da retina, a hialoide da retina. Dá para ver aqui que no setor nasal a retina está toda elevada, já infiltrando por um buraco que estava aqui superior, uma rotura superior. E aí fui delicadamente lá, peguei bem na bordinha do anel de Weiss, fui levantando devagarzinho, mas estava bem aderido. Ela ameaçou a descolar, a soltar da região do disco, só que a região nasal estava muito grudada. Começou a querer rasgar a região nasal. Daí a gente soltou um pouquinho e abortou essa ideia. E logo depois vocês vão ver que vai aparecer começa a sangrar ali perto da mácula, então provavelmente algum neovaso ativo ali que, que machucou depois a tração. Bem Tava bem aderido, hein, difícil, Robertão? É. bem aderido. Aí a gente, E você vê que logo, ela logo, é um pouco atrófico já, essa placa nasal aí. sim, sim. Parece que é uma coisa só, né? Difícil. Aí já começou a sangrar ali e tal, aí a gente abortou, quer ver, daqui a pouco vai abortar. E aí a gente começou a abordar de outros jeitos. Aqui, assim, saindo do disco, tinha como se fosse uma cabeça de medusa que estava grudada na retina, que dá para ver como se fosse uma proliferação fibrovascular mesmo, aderida tanto no hialóide e a hialóide aderida na retina. Aí a gente tentou soltar essa área, ela até que soltou bem, só que, como vocês podem ver, os vasos estão muito ativos ainda. Então, outra coisa que eu vou trazer para discussão é que esse paciente não fez anti-VEGF por conta da pandemia, etc e tal. Tá difícil no ambulatório de fazer anti-VEGF pré. Daí a gente foi descolando a placa, e aqui eu percebi que tinha a hialoide grudada na retina ainda, fazendo tipo uma saia. Aí eu fui com o vitreófono, a gente foi cortando devagarzinho para livrar essa parte. Aí a mácula já encheu de sangue da puxada que a gente deu no disco lá. Mas estava A, só a rotura estava epimacular. onde? Nasal Superior, superior? é perto dessa região que eu tô fazendo vitré aqui. Roberto, você aumentou a pressão quando começou a Tava alta, sangrar? professor. Aí, aliás, aqui não tava alta não, tava 25, ó. Mas teve uma hora que eu aumentei, é que eu fui editando, professor, mas Ah, tá. eu aumentei logo que apareceu a hemorragia, só que depois Eu tinha ficado muito colocaria tempo, eu já tirei. 60, né? Quando começou a sangrar, para Aham. segurar, já que não foi feito anti-VEGF, né? Aí eu livrei basicamente a mácula já estava um pouco mais livre, as estações tinham diminuído, aí a gente optou por fazer uma troca para ver o quanto da retina que ia baixar, e ao mesmo tempo tirando um pouquinho aspirando o sangue da mácula com a soft tip. E ela até que assentou bem, mas assim, essas traves aqui nas arcadas nasais estava praticamente impossível, tava uma coisa só junto na arcada e não deu para dissecar. E aí a doutora André orientou fazer essa manobra que eu achei legal de mobilizar o coágulo para pelo menos sair um pouquinho da mácula, né? Aí a pressão já estava 60 aqui tava fazendo no passivo isso, se não me engano. Resumindo, foi uma cirurgia bem difícil. O resultado provavelmente não foi dos excepcionais, mas a ideia é tirar pelo menos a tração da mácula. Aí a gente fez, eu cortei a parte do laser, mas a gente fez bastante laser em umas áreas
na rotura inicial, numas outras roturas iatrogênicas, e a gente optou por óleo no final. Aí eu queria perguntar para os professores, assim, por exemplo, um caso difícil desse, se mudaria alguma coisa da técnica, como que poderia fazer para melhorar o prognóstico e o desfecho? Quer descompartilhar um pouquinho aí? Quer começar, Michel? Então, a primeira coisa, realmente, o Roberto já falou, né? O antiangiogênico, né, no pré-operatório ajuda muito, realmente, né? Evitar essa hemorragia. E algumas coisas eu concordei aí com o que foi feito, a gente tenta arrancar realmente essa membrana do nervo atualmente, né? Eu vi o Suzuki operar naquela época, né, que ele fazia, ele ia segmentando, isolando essa membrana do nervo e depois aplicava a endodiatermia. Isso daí a gente já não faz mais. Eu acho que a gente tenta realmente arrancar do nervo essa membrana. Me pareceu assim, Maurício, não sei o que você achou, o polo posterior estava relativamente bem aí, né? Isso que eu ia perguntar, ia aproveitar que o Leandrinho está aí, ó, que nunca aparece, agora está aparecendo. Se não tivesse aquela rotura para o Michel e para o Leandro, nasal superior, você teria indicado essa cirurgia aí? Sem a rotura. Então, é olho único, né? Se o descolamento fosse só tracional, você fala? Se tivesse aquela placa nasal, como o Michel percebeu, o polo posterior, a mácula, ela estava estriada, mas estava até que colada. E se não tivesse a rotura? O olho único e baixa visão, né? Provavelmente não. Principalmente ali o que dificulta, assim, aquela fibrose que tinha um caput no nervo sem o anti-VEGF, você já espera o sangramento, não tem como não ter esse Você já sangramento. entra perdendo, né, Michel? É verdade, com certeza. Roberto, você tem o OCT do polo posterior ou não? Só por curiosidade. Professor, não tenho aqui, professor. Porque o OCT vai estar bem pior do que a gente visualiza lá na cirurgia. Então, né? ele estava com conta-dedos a 2 mácula metros, o paciente. Deve ter um componente de isquemia macular, tudo envolvido também, né? Eu particularmente não teria feito nada diferente do que vocês fizeram. Eu tentaria pegar pelo nervo mesmo, concordo com o Michel, tem que tirar. E o lugar melhor para você ver se está soltando é no nervo, que você tem a proteção, o nervo embaixo, não tem retina, então você vê o quanto você consegue. Talvez o movimento que você fez ali, eu vi que você pegou e tracionou fugindo do nervo. Talvez eu teria ido a favor da área que estava descolada ali para tentar virar e ver o quanto eu conseguia liberar ali. Eu acho que se vi que você estava bem aderido mesmo, eu teria feito o que você fez mesmo. Eu teria ido pela periferia e tentado isolar aquela área lá do nervo, né? É o melhor que dava para fazer ali, né? O melhor que dava para fazer. Completar a panfotocoagulação, para pelo menos você garantir que esse olho não fizesse um glaucoma absoluto, né? E tentar cercar. E às vezes essa pegada do nervo, às vezes surpreende, né? Às vezes ela dá uma soltada boa ali. Mas quando não solta, aí você já prevê que vai dar muito trabalho, né? Uma coisa que hoje eu me preocupo, antes eu gostava de tirar tudo quanto é fibrose. Que hoje eu me preocupo, e principalmente quando não tem envolvimento macular nesses pacientes, é tirar o vítreo, tirar a tração anteroposterior e segmentar a fibrose sem abrir ruptura, entendeu? Porque o que você não conseguir tirar de fibrose e de tração, se você abre ruptura tentando dissecar, aquilo você nunca mais consegue deixar esse paciente sem óleo de silicone. Eu vejo uma cirurgia dessa como uma retinopatia da prematuridade. Eu tenho que fazer o máximo de liberação de tração sem abrir ruptura. É o ideal, né? E se abriu ruptura, tenta cauterizar, diatermizar e tirar aquela área livre de tração perto da ruptura, porque você não vai conseguir tirar o óleo de silicone depois. Uma situação, né, num mundo ideal, seria, se você tiver o chandelier, você fazer o bimanual, talvez ajudasse. Olha, o bimanual eu acho que é muito bonito de você ver, cara. Mas assim, é difícil de fazer, sangra pra caramba, entendeu? A luz também fica mais fraca. A luz fica fraca, se você não tem um Ingenuity para te potencializar essa iluminação do chandelier. E você acaba abrindo um monte de ruptura também, e fica tração residual.
É que às vezes a retina está muito friável também, né, Maurício? Tá Não muito tem isquêmica como, né, e você abre fazer. ruptura, assim, Abre ruptura. muito fácil, né? Não tem muito Às vezes segredo. a bimanual às vezes ajuda também, não exatamente na pinça e tesoura, mas às vezes você pode ir com um pique numa mão, Puxar um vitreófago na pouquinho, outra. cortar. Tem umas combinações assim que ajudam na bimanual, mas não é milagre, né? A maioria das cirurgias que eu faço hoje é só com vitreófago. Eu segmento o que eu consigo tirar a membrana com pinça, eu tiro. A hora que fica ruim de tirar a membrana, eu tento segmentar ao máximo, liberar a mácula e não abrir ruptura. Deixar o coto ali, né? Deixa o coto ou até tração isolada, mas sem abrir ruptura. O que mais? Mais alguém aí? Quem está aí? Deixa eu ver. Quer começar as perguntas? Porque daí a gente abre para mais discutidores aí. Beleza. Tem o Rodrigão, tem o Daniel, tem gente boa para falar. E aí, uma das coisas que eu queria perguntar, que a gente chegou nesse acordo, é o seguinte: como que vocês abordam o paciente no pré-operatório? Porque a gente que está começando a operar agora, dá para ver que são cirurgias muito, muito difíceis, né? Assim, prognóstico, às vezes você entra para não mudar a visão. Como que você explica isso para o paciente? Falando, a gente vai livrar a área da retina, mas a chance de melhorar a visão é baixa. Esse paciente, por exemplo, é do olho único, né? Como vocês abordam o paciente no consultório? Quer descompartimentar aí para a gente dar uma olhada no pessoal? Isso. Quer começar, Leandrinho? Pode ser. É a mesma dificuldade que vocês têm no primeiro dia, a gente tem hoje também, né? Mas agora tem um discurso melhor. Qual discurso? Hoje em dia a gente consegue jogar a expectativa de visão para baixo. Sim. Mas a dificuldade é a mesma, né? Mas colocar a realidade, os riscos, né? A possibilidade, quando você pode fazer o anti-VEGF antes, quando você tem as condições, também te dá um pouco mais de segurança, às vezes, de tentar não piorar o caso, né? Mas mesmo assim, sempre tem riscos. Sempre, quando mexe com o olho único, então nem se fala, né? É sempre um risco, mas o fato é falar a verdade e dividir a dificuldade do caso. Não vejo um discurso muito, assim, milagroso. Fernandão. Eu acho o seguinte, que a coisa mais importante na relação aí com o paciente é você dizer o que está passando na sua cabeça, cara. Eu sou 100% transparente do que eu acho que vai dar certo, o que eu acho que não vai dar certo e o prognóstico. Então, a primeira coisa para falar, Robertão, para esse caso aí é, olha, a situação é muito difícil, a gente vai tentar trazer, porque se não fizer nada, isso vai acontecer, enfim. Então, o paciente entender que você vai ficar com ele até o fim, cara, mas a abordagem é essa, eu acho, você se colocar disposto a estar com o cara até o fim, entendeu? E mostrar as opções, né, o que pode acontecer por um lado se operar, riscos, né, tem que botar a expectativa, como o Maurício falou, lá embaixo, para ser realista, porque é isso mesmo, mas, né, claro, com um fiozinho de esperança também, que você acredita que vai trazer melhoria para ele, que é a realidade, né, cara? A verdade é essa. Se você nem acredita que você vai trazer melhoria, você contraindica a cirurgia, né? Se você está entrando, é para ganhar. Então, assim, vamos ganhar, mas a luta vai ser boa. Então, acho que a gente entende isso e vai bem, cara. Ô, Fernando, uma coisa também, porque a pergunta é como abordar o pré-operatório, né? Como são casos, fora esse lado emocional, assim, na parte prática também, esses pacientes, o olho é extremo ali, de risco, de sangramento e tal, e geralmente a saúde geral do paciente também, né? Então, ficar de olho também na PA muito elevada, porque como são riscos, é muito risco de sangramento, a pressão muito elevada, o anti-VEGF pré-operatório, também uma coisa que é muito, não sei, parece que todo mundo usa xarelto e anticoagulante hoje. Então, cuidado com esse negócio dos anticoagulantes, tem esses novos, então o paciente não acha que é anticoagulante, é uma bagunça esse negócio. Então, ficar esperto nisso, porque você vai para um caso desse, o paciente usando anticoagulante, e já era, né?
Então, esse preparo pré-operatório geral é importante. Fora essa parte de trocar ideia, um caso mais clinicamente ruim também, né? Eu sempre mando para o cardiologista, cara. Eu sempre mando para fazer uma avaliação, não só eu pedindo exame, assim, mas para ter um feedback também, né? E a questão do anti-VEGF que você falou, eu acho que se tem um fator que ganharia um pouco mais de vantagem, seria o anti-VEGF mesmo, cara. Olhando ali naquela hora, você vê que a hora que sangrou, aquele vaso ali ia estar branco, cara, ia tá mais, ele fica menos friável, né? Você consegue ele trazer como um bloco, né? Então, acho que eu bateria nessa parte do pré-operatório a questão clínica e insistir nem que você ofereça para o cara, entendeu? Essa injeção só sob custo mínimo, assim, mas daria um jeito de fazer, cara. Uma outra Fernando, coisa, você faria laser? No pré, laser, esse paciente parece que dava, né, para tratar um pouco antes da periferia. Isso é uma das perguntas que eu ia fazer depois também, exatamente isso que o Dr. Michel falou. Eu acho que só para passar para outra pergunta antes, eu acho que queria dar minha opinião nesses casos da Unicamp. Esses casos da Unicamp são muito extremos, sabe? Então, é raro você pegar um caso desse que chega para você dessa forma no consultório. Acontece, mas é raro. Então, a gente acaba tendo esses casos muito ruins e com resultado ruim na Unicamp, e isso não chega tanto na sua vida do dia a dia, sabe, Robertão? Mas mesmo assim, voltando o que eu acho dessa sua pergunta é o seguinte: a primeira coisa que você tem que ver é que um caso desse você não vai entrar para melhorar a visão do paciente. Ponto final. Então, o cara que está lá está achando que ele vai operar o olho para melhorar a visão, e você tem que deixar claro que a sua intenção não é essa. A sua intenção é operar esse olho para evitar que ele perca esse pouquinho de visão que ele tem. Com aquela mácula lá, isquêmica, com aquela tração, ele não vai melhorar a visão. Sem falar que o nervo está baleado. Você vai ter que botar 60 milímetros de mercúrio para ele não sangrar durante 1 hora da cirurgia, você vai acabar de torrar esse nervo, entendeu? Então, muitos desses pacientes tem que pesar, na hora que você vai indicar, se ele tem condições de entrar na cirurgia com uma mácula colada e conta-dedos a 2 metros de visão, e sair lá com conta-dedos a 3 metros. Então, esse caso eu acho que não tinha. Qual que era nesse caso em questão, tinha a ruptura. Então, o risco dele era descolar essa retina, tinha pouco laser, como o Michel disse, ou fazer um glaucoma neovascular. Então, a sua intenção é, num médio a longo prazo, tentar manter esse pouco de visão que seja útil para ele, né? Então, eu acho que com esses pacientes diabéticos, o papo, como o Fernandão disse, tem que ser reto. A intenção não é melhorar a visão, a maioria deles. A intenção é você prevenir uma complicação de cegueira nesse olho. Então, isso eu acho que tem que ser. Você tem que gastar um tempo a mais com esse paciente para ele entender que ele está entrando para uma cirurgia para não ficar cego e não para sair bonitão enxergando pra caramba, né? Sim. Beleza. Você jogar um pouco a responsabilidade para o paciente, assim, da indicação da cirurgia, eu acho, né? Exato, perguntar também. se ele realmente quer operar, É que difícil. tem muito risco, né? Então, e uma vez eu lembro desculpa, Paneta, que eu mandei para o Michel Fará um caso que eu tinha, que queria uma segunda opinião, que eu estava na dúvida se eu operava no começo da minha carreira. E eu mandei, o melhor hoje, o presidente é esse aqui, se quiser ir lá, eu vou. Aí o Michel me mandou uma carta de volta, foi o único contato que eu tive com ele na minha vida. Ele escreveu assim, que ele não indicava a cirurgia, que as chances de insucesso eram maiores que as chances de sucesso. Eu nunca mais esqueci isso. Então isso para mim, essa conversa que o Michel falou, que você tem que jogar para ele o problema, é isso mesmo. Se as chances de insucesso é maior, o paciente decide o que ele quer fazer, né? Uma outra coisa é muito diferente o que você vê num congresso e a prática do consultório. Foi o que aconteceu quando eu acompanhei o Suzuki, né? Que ele realmente, aquilo que se fala no congresso, que indica cirurgia, tudo ele, ao contrário, ele não indicava, ele aguardava até o final para indicar, justamente por causa desse risco. Tem razão. Uma vez eu lembro que teve um congresso da SBRV que teve cirurgia ao vivo. E o Marcos Ávila foi fazer uma cirurgia igual essa do Robertão aí ao vivo. Aí ele entrou, era TSV que estava começando na época, ele entrou, fez a vitrezona assim, igual você fez pela periferia para tentar achar o plano, não achou o plano,
viu o brocotoma lá e falou, não vou lá não. Trocou e fez o laser e pôs óleo de silicone, entendeu? Então, não é aquela maravilha lá, não é isso não que acontece. Eu acho que hoje, eu ainda sou novo, o Michel é mais velho que eu, tudo. Eu tô aprendendo retinopatia diabética. Mas hoje eu prefiro não iatrogenizar e segmentar a coisa e deixar a mácula livre de trações do que fazer uma torada muito grande, entendeu? Concordo. Beleza. Planeta, o que você ia falar? Desculpa. Não, Maurício, pode continuar. Tá? Pode. Passa a próxima aí, Robertones. Eu tô vendo o Zanetti, o Rogério aí, quem quiser falar, pode falar, viu? Hoje é painel, não tem aula, hoje é só perguntas. Então, como já tinham comentado aí, como vocês fazem, como vocês acham ideal fazer o preparo para a vitrectomia, né? Eu vi uma dessas palestras uma vez, assim, muito interessante. Eles, por exemplo, mostraram um caso desse, aí o carinha falou assim, se você operar esse olho agora, você vai falhar, you will fail. Então, aí tipo, você tinha que preparar o olho para receber a vitrectomia. E é isso que o anti-VEGF é meio que consenso, o Dr. Leandro falou bastante, eu acho que todo mundo usaria, né? E uma coisa que o Dr. Michel tocou, né? O laser pré-operatório, assim, às vezes pega aquele paciente com DRT na mácula ou ameaçando a mácula, e fala assim, beleza, já tem indicação de cirurgia, vai fazer um anti-VEGF pré, mas e laser? Faz bastante laser no pré-operatório, porque existe aquela teoria de que vai piorar a tração, né? Se for feito muito laser e tal. Como vocês pensam dessa parte? Bom, vou começar eu mesmo, eu não faço. Se já tem indicação cirúrgica, eu já vou para a cirurgia, porque eu acho que o laser vai me complicar, vai me atrasar, vai sangrar, o paciente vai achar que foi o laser, vai aumentar a aderência, então não. Eu vou com o anti-VEGF pré, disseco o que eu tenho que fazer e faço o laser inteiro na cirurgia. Quem mais? Leandrinho? Eu também faço assim, principalmente se der para fazer anti-VEGF, né? Daí faz e já vai direto. Isso que a gente faz na Unicamp, o laser para evitar que o paciente neovascularize íris e ângulo é uma coisa. O laser para você tentar segurar a retinopatia é outra. Se o cara já tem tração macular, já tem indicação de cirurgia, faz a cirurgia. Se você acha que o cara está quase inope e você está com medo dele fazer um neovascular e tem área para fazer laser, faça laser. Entendi. Eu acho que a maioria dos casos, né, Maurício, também nem tem condições de fazer o laser, né? Que já tem muita tração, né? Realmente. Agora, né, um laser leve, bem periférico, assim, eu acho que não vai fazer mal também. Você pode, talvez, até melhorar um pouquinho o prognóstico, às vezes, né? Mas mesmo com a possibilidade de você injetar anti-VEGF 3 dias antes, você ainda faria o laser? Eu acho que, né, se for demorar para operar esse paciente, eu acho que você pode fazer um laser periférico lá, não vai fazer mal, acho que você vai tirar um pouco de VEGF lá, né? Segundo o pessoal do HC lá, eles acham que melhora o prognóstico da cirurgia quando você faz o laser, né? Quando um paciente fotocoagulado. Então, né, é lógico que... Mas é aquilo que você falou, Maurício, o paciente da Unicamp é diferente do consultório, ele infelizmente não tem acesso, ele vai lá quando ele já está na beira do penhasco, né? Infelizmente é isso, você tem que dar uma de herói lá, né? Muitas vezes, e é difícil, é uma condição difícil mesmo. Então... E aí, Zanetti, você que abriu sua câmera aí, obrigou a gente a olhar para você, fala aí. Eu fecho, pô. Não, deixa aberto agora, já abriu. E aí, gente, boa noite. Bom? Não, eu sigo vocês aí, eu não faço, nesses casos eu também não faço laser, não. Eu acho que quando a gente não tinha um anti-VEGF, a gente fazia para tentar até cicatrizar um pouco dos vasos, né, tal, mas hoje com anti-VEGF eu também sigo essa ideia de vocês aí. Beleza. Acho que é meio... Maurício, só aproveitando o assunto do laser, não sei se você vai falar depois, mas aproveitar a cirurgia, que é onde a gente consegue chegar mais longe com o laser, né? Opa! Porque é muito melhor você fazer endofoto do que foto. Isso, porque daí você vai deprimindo, faz a tela em cima e tal. É um momento bom da cirurgia para conseguir fazer bastante laser nesses casos. Né? E detalhe, sempre faça bastante, não deixa para fazer depois, porque o paciente volta com rubeose. Não vai conseguir depois. Né? Vai. Quer mais alguém? Quer dar opinião? Quem quiser, só abrir a câmera aí que eu consigo ver aqui, hein?
Opa, oi, Marcelo. E aí, Luizão? Não, assim, eu gosto sempre que possível fazer anti-VEGF semana anterior, mas assim, eu não acho tão ruim fazer o laser antes, não. Assim, o paciente está sangrando, olha, vamos tentar fazer um pouco de laser, assim, que pode ser que não continue sangrando, assim, mas eu acho que às vezes ajuda, principalmente superior. Às vezes é difícil fazer um pouco do endolaser superior, então às vezes um pouquinho de laser superior até ajuda, assim, para cirurgia, né? Que é uma região que às vezes se você não tem aquele probezinho que dobra, né? Torta. Às vezes é meio difícil de fazer, né? Assim, na cirurgia, assim. Entendi. Beleza. Fechou, Robertão? Boa, vamos para a próxima. Se o Camilo, os outros meninos, eu sei que eles ajudaram você a fazer as perguntas, mas quem quiser falar e tiver dúvida, vai fazendo aí no meio dos comentários, hein? Então, só para ilustrar isso que a gente falou, em 2018 foi publicada essa revisão da Cochrane, e eles tinham a pergunta que eles queriam avaliar era se o uso do anti-VEGF reduz o risco de hemorragia intracavitária após a vitrectomia. Então, não é intraop, aqui eles avaliaram pós-vitrectomia. Pós-vitré. Isso. Ressangramentos. Ressangramentos, exato. Eles viram que a taxa dessas hemorragias pós-vitrectomias chegava a quase 30% dos casos. Então, aqui eles colocaram todos esses ensaios clínicos que eles consideram de melhor evidência, e o diamantezinho aqui está favorecendo o anti-VEGF sem cruzar a linha do 1. Então, eles consideraram realmente que fala a favor do anti-VEGF, realmente, para avaliar, para diminuir hemorragia vítrea pós. Isso é uma outra coisa que eu queria perguntar, se o seu paciente, por exemplo, a gente fez a vitrectomia por conta de um HV, por exemplo, quase sem tração, e aí a gente optou por deixar ar mesmo, ou gás, sem óleo. No pós-operatório, o paciente ressangra. Vocês abordam precocemente, desde que o ultrassom com a retina colada? Aborda precocemente, só expectante ou faz um anti-VEGF? Bom, vou começar então. Eu acho que se ele ressangrou e eu fiz um bom serviço na minha vitrectomia, eu espero. Eu acho que eu fotocoagulei bem essa retina. Eu acho que esses ressangramentos eles têm várias causas. Primeiro é neovaso ativo ainda, babando sangue. Segundo, é aquele sangue que fica perto do corpo ciliar, perto da base vítrea, que a hora que você faz a troca e esse ar mexe lá dentro, esse sangue que está na periferia, que você não consegue chegar com o vitreófico, e junta com o humor aquoso, isso vira um salseiro, um suco de sangue lá, e que é esse o ressangramento. Então tá bem tratada a retina lá, isso é sangramento residual que misturou junto com o humor aquoso que está trocando ali. Ou às vezes, até na época de vitrectomia sem sutura, que esse olho você trocou, ficou sangrando um pouco perto da escleratomia, ficou hipotônico no começo, sangrou um pouquinho mais os vasos e vai reabsorver o sangramento. Eu reabordo precocemente se eu tenho dúvida, se eu deixei tração lá, e se deixou rasgo, alguma coisa assim, entendeu? Então acho que você pode esperar, acompanhando com o ultrassom ainda, dá para esperar 1 mês, 2 meses, o quanto o saco do paciente aguentar. Eu acho que eu faço igualzinho o Maurício também. Se eu tenho acesso ao ultrassom para ir seguindo, eu acho bem tranquilo. Uma coisa só que eu já vi a gente perder o caso é quando você está nisso e começa a aumentar a pressão por glaucoma ghost cell, entendeu? Então isso é uma coisa que tem que ficar atento, porque é exatamente nessa situação, onde fica aquele... Mas geralmente é quando está babando ativamente, então não fica só o residual, dali uma semana está melhor, daqui a pouco está melhor. É aquilo que fica, ele não fica denso porque não tem mais vítreo, mas aquele sangue excessivo. Então começa a vir para a câmara anterior, aí, sei lá, 2 semanas, 3 daquele jeito eu já fico mais esperto, porque eu já vi casos, na Unicamp inclusive, retorne 1 mês com fundo de olho e ultrassom, tá? E o cara vem já complicado, né? E por uma coisa que seria tranquila. Mas acho que isso foge, assim, do caso. Do que eu tenho visto, eu ficaria só esperto se a hemorragia não está cedendo, sabe? Como o Maurício falou, se você tem certeza que você fez um bom trabalho ali dentro, é esperar. E agora, se a coisa continua sangrando, eu acho que esse é um ponto de atenção. Esse paciente que é só o residual, ele tende a melhorar meio rápido, né? Uma semana, melhora em 15 dias, né?
ele vem ali em uma semana ou duas falando que está bem melhor, né? Se ele não está melhor é porque deve ter algum sangramento a mais ali. Você sabe que uma coisa que eu, mais ultimamente, assim, tenho sido mais rigoroso um pouquinho, nesse tipo de caso, né, que é um caso não tão grave, que era de HV, e que você deixou uma troca parcial, ou não usou óleo, né, deixou com ar, eu sou mais rigoroso um pouco agora com as incisões. Eu acho que a hipotonia pode estragar um caso desse, a hipotonia de primeiros dias, assim. Eu fico lá, e se não tiver bom o tônus, eu faço 23, se não tiver, eu suturo. Suturo nem que seja todas, porque eu acho que o tônus ali faz diferença nos primeiros dias, né? Nem acho, perfeito. Eu concordo. Eu acho que é ruim deixar esse paciente, né, hipotônico e, né, prevalece sangramento. Agora, o que vocês acham de fazer anti-VEGF no final da cirurgia? Você terminou a cirurgia, injetar. A gente tem feito bastante isso, né? Agora, ainda mais que a Unimed acaba sobrando anti-VEGF, então a gente tem injetado no final da cirurgia. Ué, você não é da Unimed, Michel? Não. Você não é da Unimed, Michel? Eu sei, mas eu acabo operando lá também, na dança. Mas tendo feito o pré-operatório ou não? Independente, né? Porque quando você opera, você depura aquele, né, o anti-VEGF que você injetou. Às vezes que eu fiz ao final da cirurgia foi porque eu não tinha feito antes. Os dois, assim, eu nunca cheguei a fazer, não. Acho que se eu fotocoagulei ele bastante, tirei o vítreo, que é onde vai difundir o VEGF ali, eu não vejo razão para fazer, não. É que o laser demora, né, Maurício, para tirar o VEGF do olho, né? Não, mas tende a ajudar mesmo, claro. Ajuda, mas demora um tempo a mais, né? Assim, talvez aquele sangramento imediato por vasoativo. Eu não tenho costume, cara. Não, digo, o anti-VEGF no final da cirurgia tende a ajudar, né? Exato. Sim. Ajuda sim. Próxima, Robertão. Tem mais coisa, tem tamponante ainda, a gente vai chegar lá, Karma. A próxima pergunta que a gente ia fazer é nesses casos de tração mesmo, de descolamento tracional. Se vocês optam por silicone para todos. Ou tem casos que coloca gás ou ar, ou nada. Bom, eu acho que deixa eu começar também, então, depois a gente vai rodando. Quem quiser falar, abre aí a câmera, a gente vai passando. Eu acho que num caso de descolamento tracional, que você desfez tração, você teve que dissecar a retina, é óleo de silicone para todos na minha cabeça. Eu não demonizo o óleo de silicone, eu não tenho vergonha de pôr óleo de silicone. Eu ponho óleo de silicone, eu me arrependi dos que eu não pus do que dos que eu pus, entendeu? Em casos como esse que você mostrou aí. Ainda mais se vai ficar com ruptura e tração residual. Não tem razão para eu não colocar o óleo de silicone. São duas coisas que vai fazer o olho ir para o balde. Ruptura com tração residual. Não há laser que segure uma retina colada se você tem tração residual. Então você tem que compartimentalizar o olho, ponto final. Em casos que o paciente ansioso, gente, cada um trabalha no seu consultório. Eu acho legal, quando vai lá no congresso, fala que não é para pôr óleo de silicone, nesse caso lindo que você dissecou tudo, acho que isso é bonito de falar, mas no nosso consultório está só você e o paciente, você quer ele enxergando no dia seguinte. Então, se você dissecou um monte de coisa, você vai colocar o óleo de silicone para ele ver que a cirurgia teve sucesso. Depois você tira precocemente, acompanha esse paciente semanalmente e tira mais cedo o óleo de silicone. Mas eu não tenho coragem de deixar sem óleo de silicone um paciente que eu operei de descolamento tracional, que é bem provável que tenha ficado terminação vascular aberta para fazer sangramento no pós-operatório e tração residual. Leandrinho. Cara, igualzinho. É claro que isso a gente está falando desse que tinha tração, que dissecou, né? Aquele muito HVzinho que não tem nada, geralmente não precisa. Assim. Aquele que você só puxou aquela tendinha assim, soltou, fotocoagulou, beleza, deixa arzão lá e acabou. Mas é engraçado, Maurício, eu não sei se vocês concordam, a impressão que eu tenho, do mesmo jeito que no descolamento regmatogênico eu tenho tentado usar menos óleo de silicone,
No diabetes, me parece que cai muito bem, cara. Para esses casos mais avançados, ele esfria o olho, você consegue examinar, dar confiança para o paciente que ele está enxergando, o anti-VEGF vai agindo, e você pode tirar precocemente, porque a retina está colada. Nossa, eu acho que aí é uma indicação excelente para óleo de silicone. É o que o Maurício falou, né? Um caso muito tranquilo, que você tira toda a tração, não formou rotura e você tem certeza que está bem, aí não vejo por que colocar o óleo, mas lógico, um paciente que fica com tração residual e rotura, aí é obrigatório, né, Leandro? Com certeza. Sim, sim. E você sabe, assim, me digam a experiência de vocês. Todos aqueles efeitos tóxicos do óleo que a gente conversa no descolamento regmatogênico, não é uma coisa que você vê no diabetes, né? Mesmo os pacientes que têm visão melhor, que têm 20/60, 20/80, você não vê pacientes assim perdendo visão nem na retirada do óleo, nem durante o óleo, pelo menos não tão comumente como a gente vê no regmatogênico, né? A minha experiência com óleo em diabetes é muito boa, sempre ajuda. O Daniel também deu a opinião dele aqui, que ele mandou para mim, porque ele está com um computador público, que ele também, lá na Bahia, se está sangrando ainda no final da cirurgia ou tem tração, ele coloca óleo. Se não sangrou nada, o que não é tão comum, né, mas ainda mais no SUS, ele deixa ar também. Uma dúvida que o Camilo, a gente estava discutindo, por exemplo, nesses casos de HV, vocês fazem um shaving ali inferior até tirar o conteúdo hemático que fica grudado na base vítrea, ou não precisa fazer um shave tão agressivo nesses casos, mais simples? Eu faço shave até onde que eu acho que é seguro. Boa pergunta. Boa pergunta, porque geralmente pode acontecer de ter coágulo muito periférico, né? E muito colado na base. E aí você não acha seguro tirar tudo e sabe que aquilo ali vai dar um HV no pós-operatório. Então, você já bem espera isso, né? Assim, que vai diluir tudo no BSS e tal. É por isso que o paciente que você opera de um HV denso, e que você imagina que você não vai usar óleo de silicone, você tem que falar, vai demorar 2, 3 semanas para melhorar a visão. Tem que falar para a pessoa que não vai melhorar muito por um bom tempo, porque o HV é certo ali, que vai ter um babando ali, não tem jeito. É melhor você não arriscar, né? Chegar muito... Você trocar um HV denso com, né, um HV pós-operatório que vai melhorar em 2 semanas por um DR, né? Ainda mais quem... inferior. Imagina, é um péssimo trade, né? Péssimo negócio. Deixa o HVzinho ali 2 semanas e... Eu acho, né? Beleza. Mas, por outro lado, também não dá para deixar tudo, porque às vezes tem coágulos enormes, né? Não, mas eu entendi. Ele pode ter uma rotura oculta naquela hemorragia também, né? Pode, tem que limpar também, não dá para limpar para expor a periferia também. Fechou, Robertão? Fechou, então. Óleo de silicone for everyone que tem tração. Aí, sangramento ativo. Só para debater aqui, recentemente no Retina foi publicado esse estudo, que foi um ensaio clínico randomizado, que incluiu 258 olhos, e eles pegaram pacientes com DRT acometendo ou ameaçando a mácula, divisão de 20/40 PL, e a duração do DRT tinha que ser menor que 3 meses, e todos os participantes usaram a Aflibercept de 1 a 10 dias antes da cirurgia. E olha só que interessante, eles pegavam o paciente com esse DRT, operava o paciente, fazia a troca, aí logo antes de colocar o tamponante, alguém jogava uma moeda lá e escolhia, daí randomizava para óleo de silicone de 1.100 Stokes ou C3F8. Esse é ensaio clínico randomizado. Essa aqui é a tabela mostrando que os dois grupos eram semelhantes, tanto para a idade, tempo de visão, inclusive de visão de entrada. Olha só, óleo de silicone ele tinha 20.500, sei lá, de visão, e o outro 20.200, que não deu diferença estatística. E aí no pós-operatório, depois de 6 meses, o paciente que estava com gás teve uma visão, um desfecho um pouquinho melhor, foi para 20.240, e o paciente com óleo 20.538. E também quanto à necessidade de reoperações, teve uma tendência de favorecer o grupo de óleo de silicone, mas não teve diferença estatística, mas quase chegou, 0,063.
Então, os autores no final, eles avaliaram, eles falaram que a visão final era pior que o óleo de silicone. Eles interrogam se isso seria um efeito intrínseco do óleo, que foi o que o Dr. Leandro ele comentou aí. E no final da discussão, ele coloca que os especialistas em vitreoretina devem considerar o uso de C3F8 como tamponante, como primeira linha de substituto vítreo nessa população de paciente. Só que daí, obviamente, ele faz uma ressalva, que quando nenhuma tração, todas as trações vitreoretinianas não conseguiram ser removidas e a retina não foi colada anatomicamente com a vitrectomia, eles recomendam avaliar o uso de silicone. Inclusive, eles falam que esses pacientes não foram incluídos, esse tipo de paciente no estudo, ou seja, é aquela coisa, né? Pois é. Só para ilustrar. Estudo de cirurgia e de desfecho cirúrgico é difícil, ainda mais retinopatia diabética, que é tudo muito diferente. Os pacientes podem ser balanceados quanto à visão, tempo de diabetes, tudo, mas não quanto ao descolamento. Sim. Cada um é de um jeito, cada um pega num canto, um pega na arcada, outro não pega, o outro tá aderido, um não tá. Muito difícil. Eu acho que essa mensagem final é perfeita. Se você acha que ficou tração residual, você vai deixar óleo de silicone. Agora, Maurício, o problema da Unicamp é o tempo que o óleo fica lá no paciente. Ixi, 2 anos. 2 anos. Cansado de ver. E você percebeu que esse óleo que ganhou a licitação, com 1 ano já foi para o espaço, né? Então. A gente está emulsificando com 1 ano o óleo de 5.600 Stokes, cara. Infelizmente não é de boa qualidade, né? Não. Mas a gente tentou desqualificar, mas não deu, porque aí a hora que eu coloquei que eu não tinha experiência com óleo e que a gente já tinha muito caso de toxicidade, a firma recorreu e disse que aquilo não era experiência negativa, era falta de experiência. Então, tá certo. Já tomou a chamada de o que a gente poderia tentar programar para tirar mais precocemente esses óleos, né? Tirar com 6 meses, o que der, né? E outra coisa, na hora que vencer a licitação, desqualifica esse, porque está emulsificando cedo. Aí nós temos como provar. Falando de retina... Desculpa, professor. Desculpa. Uma das coisas que acontece é que a gente tem que usar um kit de vitrectomia para tirar o óleo. Aí fora não acontece isso. A gente tem uma infusão, né, e abre a retinotomia ou usa sem precisar do vitreófago, né? Aqui lá a gente não consegue mais validar, não valida reuso do trocáter, né, nem de linha de infusão. Então, é um problema que você tem que usar um kit lá. Uma coisa que eu ia perguntar, esses casos de descolamento de retina tracional, que às vezes você fala, puta, se tirar esse óleo vai descolar ou vai sangrar de novo, que nem esse paciente que eu operei agora, olho único, dá medo de tirar o óleo desse paciente. Né? Esse que você operou aí, eu não tiraria nunca. Então, não tira nunca, né? Mas fala isso, paciente, agora, quando não vai tirar nunca. É difícil. Você vai acompanhar, e quando precisar mexer no óleo, a gente reconversa. Agora, entendi. Agora, aquele paciente ficou pouca tração, você deixa o óleo um tempo, a hora que ficou preto as marcas de laser, o negócio assentou um pouquinho, você até pode arriscar. Eu já tive dos 2 casos, tive surpresas boas, paciente com tração residual, depois de 6 meses eu tirei e ficou bem, e já tive paciente que eu dissequei bastante coisa de DR em tabletop, que eu achei que eu fosse conseguir tirar o óleo, tirei o óleo, e aí começa a infiltrar o polo posterior, com toda a periferia colada, e onde eu fiz a dissecção devia ter alguma roturinha lá, começa a infiltrar o polo posterior. Aí você tem que ver, aí eu voltei o óleo para dentro do olho, porque tá com tração, e eu não vou fazer queimar a mácula do cara inteiro, entendeu? Resumindo, casos difíceis, casos né? Difíceis, bem complexo mesmo. Que deixaram de fora do estudo aí, né? Que ninguém estuda. Ou apresenta no congresso, que fica super bom, sucesso. O negócio é artesanato, né? O que o Maurício falou, né? É artesanal. Então é 1 por 1, né, cara? Essa história do óleo é interessante, porque teve no último, acho que foi no BH Retina, ou foi num desses módulos da SBRV, que um colega fez uma cirurgia maravilhosa, bimanual, tudo, tirou toda a tração, mas ficou vários pontos de sangramento, aí ele pôs óleo de silicone. Aí o outro colega execrou. Não, foi linda a sua cirurgia, mas por que você pôs óleo no final? Esse paciente não pode ficar com óleo, esse paciente é gás em 100%. Aí acabou o bloco, tudo, não teve a discussão. Aí no outro bloco tinha um cirurgião muito experiente. E antes dele começar o bloco, ele voltou para trás, falou assim, olha, aquele caso lá eu tinha colocado óleo, eu não tinha ter coragem de colocar. Então assim, cada um tem sua experiência pessoal, né?
Mas eu acho que esse lance de demonizar óleo de silicone pós-retinopatia diabética com desfazer DR tracional tem que acabar. Todo mundo, às vezes, você vê que demoniza o trem. Próximo, Robertão. É só isso, professor. Tá? Acabou? Acabou, por hoje tá só. Não tinha muita coisa para pôr também. Ah, achei bom. Se quiserem discutir algumas outras coisas. Eu acho que outra coisa a discutir interessante, que esses dias pintou num dos grupos, é a indicação de hemorragia vítrea. Quando é que indica no consultório? Perguntaram, indica logo. Então, volta para aquela. É cirúrgico, é um manejo cirúrgico. A gente falou só dos casos mais graves, tamponantes e técnicas de dissecção, mas eu acho que hemorragia. Se você não tem tratamento prévio, o paciente está lá com hemorragia vítrea, não espere muito, né? Já indica logo com ele com baixa divisão. Hoje em dia, não é aquela vitreia de antes, né? Que você fazia 20 gauge com bombinha de aquário. Hoje você tem bons resultados com vitrectomia. Então, paciente diabético ou com uma hemorragia vítrea de causa desconhecida, que você está suspeitando que é grave, aproveita que ele está com baixa divisão e indica a cirurgia, né? É uma frase que eu aprendi com você, Maurício, que é não perder a chance do paciente com baixa visão. Isso aí. Assim, é claro, dentro, né, de todos os critérios. As considerações, né? As considerações, mas é o melhor momento, porque é o momento que dá confiança para você, porque ele tem baixa visão, e para o paciente também, que ele está precisando, né? Você espera, aí melhora um pouquinho, melhora um pouquinho, né? E aí você vê que o caso é grave, que está descolando e vai terminar mal. Então, o melhor momento é aquele que a visão está baixa mesmo, né? Essa é a melhor hora para indicar, né?